Semana que vem aqui no jornal a série Motivos para Trabalhar na Indústria. É uma série de reportagens com histórias de trabalhadores que ajudam a fazer a força da indústria catarinense. Para falar um pouquinho dessa iniciativa, eu recebo aqui no estúdio do Band Cidade o presidente da Federação das Indústrias do Estado, Mário César de Aguiar. Presidente, muito boa noite, muito obrigado pela presença aqui dos nossos estúdios, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Nós é que agradecemos, acho que é uma campanha importante, para chamar exatamente a atenção das pessoas, as possibilidades de crescimento na carreira dentro de uma atividade que é tão importante, que é a atividade industrial em Santa Catarina. E motivos para trabalhar na indústria é o que não falta, né? Exatamente, nós estamos mostrando principalmente para o público jovem, que tem grande aspiração de crescimento em carreira, que a indústria é o local adequado para ele ter atingimento dessa meta, por conta de que na indústria você tem, em função da modernidade que a indústria está passando por toda a evolução, uma necessidade de ter pessoas cada vez mais preparadas, capacitadas, e que permite que a indústria, depois do sistema financeiro, seja o setor que melhor remunera os seus colaboradores. Então, há uma grande possibilidade de crescimento profissional dentro da indústria, por conta, como eu disse, dessa constante modernização de que a indústria, e principalmente a indústria catarinense, tem, porque é uma referência em termos de indústria. Nós somos um estado que tem na indústria o seu grande vetor de desenvolvimento, e essa indústria, que é uma indústria muito competitiva, aliás, considerada a segunda indústria mais competitiva do Brasil, e não é a primeira, por conta de que nós temos uma deficiência de infraestrutura que tira um pouco de competitividade, mas a nossa indústria é uma indústria moderna, ativa, dinâmica, e que exige das pessoas, então, qualificação e possibilita crescimento de carreira. É importante mostrar essa situação, né, presidente, a partir de depoimentos de pessoas de dentro da indústria, de trabalhadores da indústria, que entraram, que aceitaram esse desafio e se qualificaram e cresceram dentro da indústria catarinense, né? Dentro dessa política de mostrar as possibilidades que tem a indústria, o que nós vamos fazer? Nós estamos, então, pegando depoimento, estamos lançando essa manifestação agora para demonstrar, com depoimentos reais e vivos e muito recentes, de pessoas que tiveram essa visão anteriormente de entrarem para a indústria e terem toda essa qualificação. Então, acho que é um bom exemplo para mostrar para a sociedade, principalmente para o jovem, que nós queremos atrair muitas pessoas, jovens, para trabalhar na indústria, mostrando que tem essa possibilidade, com exemplos vivos em termos de crescimento profissional dentro da atividade industrial. Presidente, aproveitar aqui a sua presença aqui no estúdio do Band Cidade para comentar, fatos importantes que dizem respeito à atividade industrial de Santa Catarina. Como é que o senhor tem avaliado o ano da indústria catarinense até este momento, perspectivas para até o final do ano? Qual é a avaliação que você faz dentro da Fiesc? A indústria catarinense, historicamente, ela tem crescido mais do que a média nacional. Para ter uma ideia, 34% dos empregos formais de Santa Catarina são exatamente na atividade industrial, considerando ainda que para cada emprego que a indústria gera, mais 1,6 empregos são criados em outros setores. Então é importante demonstrar que a atividade industrial é muito dinâmica no estado e ela cresce mais do que a média brasileira. O grande vetor de desenvolvimento de Santa Catarina, repito, é exatamente o setor industrial. Então nós temos tido um crescimento muito significativo, tem colocado o estado como um estado em crescimento, muito por conta desse crescimento industrial. Então a indústria realmente tem um significado muito importante para toda a sociedade catarinense. Nós demonstramos isso por vários números que são apresentados, e que corroboram exatamente essa afirmação. O senhor tocou em desafios, em barreiras para aumentar o crescimento e a competitividade da indústria catarinense. Hoje o senhor elencaria quais as principais barreiras, os principais desafios que têm que ser adotados pelo poder público para estimular cada vez mais o crescimento industrial? Olha, o grande desafio para a nossa indústria, que é para a sociedade catarinense, aliás, Santa Catarina tem dados bastante significativos em termos de potencialidades, mas a grande questão em Santa Catarina é a nossa infraestrutura de transporte. Acho que isso tira um pouco da nossa competitividade. Nós temos um estado, como eu disse, com foco na indústria, mas uma indústria diversificada. Aliás, a indústria mais diversificada do Brasil, ela é distribuída em todo o território catarinense. E tem na infraestrutura a sua dificuldade em termos de recebimento de insumos e entrega de produtos, Imagina, por exemplo, uma determinada indústria, a Aurora, por exemplo, lá de Chapecó,
ela recebe todo dia 250 carretas de milho para atender a toda a sua produção, principalmente de aves, né? Esse milho vem por caminhão, vem de lá do centro-oeste brasileiro, o que impacta no custo. Isso tira a competitividade da nossa indústria. Então, se há uma prioridade para resolver em Santa Catarina, é exatamente a questão do transporte, tanto de insumo como de produtos. E eu queria chamar a atenção aqui para um detalhe que é importante em Santa Catarina. Nós temos um sistema portuário que é invejável e nos coloca numa posição de vanguarda. O problema está em como entregar o produto até os portos e como receber os insumos que vêm pelos portos. Então essa dificuldade é muito grande em Santa Catarina. Um ambiente de negócios importante, com uma simplificação tributária justa, também é importante. Já vista uma reforma tributária que foi aprovada na Câmara e está agora em discussão no Senado. Isso também é importante para dar segurança jurídica e também diminuir o custo do Brasil, vamos dizer assim. Sim, a nossa legislação tributária ela é altamente complexa, né? Ela penaliza o setor produtivo por conta dessa complexidade. E a reforma tributária já vem sendo discutida há mais de 30 anos no nosso Congresso. Felizmente já teve uma aprovação na Câmara, embora não seja a reforma ideal para o setor produtivo, mas é um passo importante para essa melhora. Vamos verificar agora como é que fica essa discussão no Senado, né? Esperamos que alguns excessos que foram colocados nessa proposta de reforma possam ser corrigidos. Certamente que muitos deputados, quando votaram, e não foi o caso de Santa Catarina, mas porque muitos não votaram por conta de que não entenderam exatamente o que estava se propondo, mas esperamos que agora no Senado se façam algumas correções para melhorar, mas ela é muito bem-vinda para o setor produtivo, acho que simplifica, há uma distribuição mais equitativa aí em termos de carga tributária para os setores. O setor industrial era altamente penalizado. Esperamos que nós exportávamos impostos, né? Então há toda uma dificuldade com essa legislação que certamente agora com a reforma deverá ser corrigida. Presidente, para a gente encerrar rapidamente um minutinho para a gente terminar nossa entrevista, eu queria que o senhor comentasse o recente aumento dos combustíveis, né? Afinal de contas, depois de uma trajetória de queda, veio agora um aumento da gasolina e também do óleo diesel. Isso impacta diretamente na atividade da indústria, não é? Não só para a indústria, mas para a sociedade, né? Para toda a comunidade. Há uma transferência de custo, né? Logicamente que no primeiro momento a indústria absorve esse impacto, mas ela imediatamente repassa ao produto. Isso pode gerar um incremento na inflação. Eu diria que a inflação é o grande mal da economia. Temos que combater todas as vezes, né, o processo inflacionário. Então não é uma medida bem-vinda, evidentemente, que isso tira a competitividade. Esperamos que outras medidas venham compensar esse incremento no custo dos combustíveis, que é um item importante no setor de transporte por conta da competitividade da nossa produção. Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Dr. Mário César de Aguiar, muito obrigado pela participação aqui no Band Cidade. Sucesso na condução da Federação da Fiesc. Nós que agradecemos. Um abraço a todos. Bom, e a série, de fato, começa somente nas quarta-feira.